centenária de madeira, havia pertencido a várias gerações de uma mesma família antes de ser vendida, após a última herdeira morrer sem deixar filhos. O lugar parecia perfeito para a nova vida que os Moreira queriam construir no campo, longe da agitação da cidade. José e Marta Moreira, junto com seus 2 filhos, Lucas e Sofia, estavam animados com a mudança. A casa era espaçosa, rodeada por um amplo terreno e um jardim que, embora estivesse um pouco descuidado, ainda mostrava a beleza que um dia tivera. No fundo do terreno, perto de um antigo galpão de ferramentas, havia um poço de pedra, coberto por uma tampa de madeira envelhecida. Na primeira semana, tudo parecia correr bem. A família se adaptou rapidamente à nova rotina, e José, que sempre fora apaixonado por jardinagem, dedicou-se a restaurar o jardim. Lucas, um garoto curioso de 10 anos, passava as tardes explorando o terreno, enquanto Sofia, com seus 7 anos, brincava com sua boneca preferida, uma antiga relíquia de família. Foi em uma dessas tardes que Lucas, durante uma de suas explorações, encontrou o poço. A tampa de madeira estava quebrada em alguns pontos, e ao espiar pelas frestas, ele notou que o poço era muito profundo. Sentiu um calafrio, mas a curiosidade o fez ficar ali por mais um tempo. Ele chamou por Sofia, que veio correndo, e juntos decidiram abrir a tampa. Com algum esforço, conseguiram mover a pesada tampa de madeira, revelando a escuridão que havia abaixo. Eles pegaram uma pedra e jogaram no poço, mas nunca ouviram a pedra bater no fundo. A escuridão parecia não ter fim. Lucas, tentando ser corajoso, gritou para dentro do poço: "Voe! Tem alguém aí?" A resposta que veio do fundo quase imediatamente fez o sangue das crianças gelar. "Sim, estou aqui", respondeu uma voz rouca e distante, como se viesse de muito, muito longe. Lucas e Sofia se entreolharam, sem saber o que fazer. Eles sabiam que era impossível que alguém estivesse lá embaixo. O poço era antigo e, segundo o que seu pai havia dito, estava seco há décadas. Sofia, com medo, sugeriu que fechassem a tampa e voltassem para casa, mas Lucas, intrigado, decidiu perguntar novamente: "Quem é você?" A voz respondeu: "Sou um amigo, estou sozinho aqui embaixo. Venham me ajudar." Aquela voz tinha algo de estranho, algo que as crianças não conseguiam identificar, mas que causava uma sensação de desconforto. Ainda assim, a curiosidade falou mais alto, e Lucas perguntou: "Como podemos ajudar?" A voz respondeu: "Desçam o balde e me puxem para cima." O poço ainda tinha a velha manivela e o balde preso a uma corda, mas estava claro que ninguém o usava há muito tempo. Lucas hesitou, mas Sofia, agora visivelmente assustada, o puxou pelo braço. "Lucas, vamos embora. Eu não gosto disso." Mas antes que Lucas pudesse tomar uma decisão, a voz no poço falou novamente, desta vez mais urgente: "Por favor, estou preso aqui há tanto tempo e ajudem-me." Lucas, dividido entre o medo e a curiosidade, deu um passo atrás. Ele olhou para a escuridão do poço, mas o impulso de ajudar alguém em apuros ainda o tentava. No entanto, algo na voz o deixou inquieto, como se uma parte dele soubesse que não deveria confiar naquela entidade invisível. Finalmente, Lucas decidiu seguir o conselho da irmã. "Desculpa, mas nós temos que ir", ele disse, antes de colocar a tampa de volta no poço. Sofia, aliviada, correu na frente, e os dois voltaram para casa sem olhar para trás. Naquela noite, Lucas não conseguiu dormir. A voz no poço ecoava em sua mente, misturada com a culpa por não ter ajudado. Mas ao mesmo tempo, havia algo nela que o apavorava, algo que ele não conseguia definir. Nos dias que se seguiram, Sofia evitava passar perto do poço, e Lucas também fez o possível para se manter afastado, mas não conseguia esquecer. Às vezes, à noite, ele achava que ouvia sussurros vindos de fora da casa, como se alguém estivesse chamando por ele. O sono, antes tranquilo, tornou-se fragmentado por pesadelos em que ele se via descendo pelo poço, com as paredes de pedra se fechando ao seu redor. Uma semana depois do encontro com a voz, Lucas tomou coragem e decidiu investigar o poço novamente, desta vez sozinho. Ele esperou até que todos estivessem ocupados dentro de casa e, discretamente, voltou ao lugar onde tudo aconteceu. A tampa ainda estava lá, intocada.
Com as mãos trêmulas, ele a empurrou de lado novamente e olhou para a escuridão abaixo. Olá, ele chamou, mas a resposta que veio não era a mesma de antes. Por que você não me ajudou? A voz agora soava fria e ressentida. Você me deixou aqui e sozinho. Lucas recuou um passo, sentindo um medo que nunca havia experimentado antes. Ele tentou responder, mas as palavras morreram em sua garganta. A voz continuou, agora mais próxima, como se estivesse subindo pelo poço. Vá agora, é a sua vez de ficar aqui e comigo. Apavorado, Lucas tentou colocar a tampa de volta, mas algo invisível segurou sua mão. Ele sentiu um frio intenso percorrer seu corpo, como se uma sombra gelada o estivesse envolvendo. Ele puxou a mão com força e conseguiu se soltar, correndo de volta para casa o mais rápido que pôde, sem se atrever a olhar para trás. Quando chegou em casa, ofegante, sua mãe percebeu o estado em que ele estava e perguntou o que havia acontecido. Mas Lucas, ainda sob o choque, não conseguiu explicar. Ele simplesmente balançou a cabeça, tentando esquecer o que havia sentido. Sofia, vendo o irmão naquele estado, também ficou assustada e os dois decidiram não contar nada aos pais. Naquela noite, o pesadelo de Lucas foi ainda pior. Ele sonhou que estava caindo pelo poço, a escuridão se fechando ao seu redor enquanto a voz ria, ecoando em seus ouvidos. Quando acordou, estava suando frio e sentiu uma presença no quarto, como se alguém estivesse de pé ao lado de sua cama, observando-o. Mas quando ele acendeu o abajur, não havia ninguém lá. Os dias passaram, mas a sensação de ser observado não o deixava. Às vezes, enquanto estava sozinho em seu quarto, Lucas ouvia sussurros que pareciam vir das paredes, sussurros que repetiam as palavras da voz no poço. Ele começou a se isolar, evitando até mesmo a companhia de Sofia, temendo que a voz pudesse alcançá-la também. Uma tarde, enquanto os pais estavam fora, Sofia notou que Lucas estava mais estranho que o normal. Preocupada, ela insistiu em saber o que estava acontecendo. Lucas, relutante, finalmente contou tudo a ela. Sofia, apavorada, sugeriu que eles nunca mais se aproximassem do poço, e que contassem tudo aos pais. Lucas concordou, mas antes que pudessem fazer qualquer coisa, ouviram um barulho vindo de fora da casa. Era como se algo estivesse arranhando a porta dos fundos, tentando entrar. Os irmãos se olharam, os olhos arregalados de medo, e correram para o andar de cima. Trancaram-se no quarto de Lucas, segurando a respiração enquanto os arranhões ficavam mais altos e mais desesperados. De repente, o barulho parou. O silêncio que se seguiu foi ainda mais assustador. Lucas, tremendo, aproximou-se da janela e espiou para fora. Não viu nada, mas sentiu que algo estava errado. O poço, ao longe, parecia mais sombrio, como se a escuridão dentro dele estivesse se espalhando pelo terreno. Foi então que Lucas percebeu algo que o fez congelar de medo. Ao lado do poço, havia uma figura parada, olhando diretamente para ele. Era uma sombra, indistinta, mas ele sabia que era a origem da voz. A figura acenou lentamente, e Lucas sentiu um impulso incontrolável de ir até lá. Mas Sofia o segurou, puxando-o para longe da janela. Não vá, Lucas. Não escute. Mas era tarde demais. Lucas sentiu suas pernas se moverem, quase contra sua vontade. Ele tentou resistir, mas a voz na sua cabeça agora era ensurdecedora, chamando-o, implorando que ele viesse até o poço. Sofia, desesperada, tentou segurá-lo, mas Lucas estava determinado. Ele desceu as escadas e saiu correndo pela porta da frente. Sofia gritava por ele, mas a voz que o guiava era mais forte. Ele chegou ao poço e olhou para dentro, a escuridão parecia ainda mais profunda e ameaçadora. Venha, a voz sussurrou. Venha ficar comigo e para sempre. No último momento, quando Lucas estava prestes a pular, ele sentiu uma mão segurá-lo com força. Era Sofia. Ela o puxou para trás com todas as suas forças, e os dois caíram no chão, longe do poço. A voz gritou em raiva, ecoando pelo terreno, mas não conseguiu mais alcançá-los. Os pais chegaram logo depois, encontrando os filhos em estado de choque. Eles finalmente contaram tudo,
e os pais, assustados, decidiram que era hora de deixar a casa. Na manhã seguinte, fizeram as malas e foram embora, sem olhar. O espelho maldito. Em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, havia uma antiga casa de fazenda que sempre foi cercada por histórias sinistras. Abandonada há décadas, a casa pertencia à família Ferreira, uma das mais tradicionais da região. No entanto, depois de uma série de tragédias inexplicáveis, a família se mudou e a casa ficou vazia, deixando para trás apenas o silêncio e o medo dos moradores vizinhos. Dona Cida, uma senhora de idade que vivia na cidade desde criança, sempre alertava os mais jovens para nunca se aproximarem da casa. Ela dizia que a casa estava amaldiçoada, e quem ousasse entrar lá jamais sairia o mesmo. Os mais velhos levavam a sério as advertências de Dona Cida, mas os jovens viam as histórias como mera superstição. Foi durante um fim de semana prolongado que 4 amigos, Carlos, Mariana, Pedro e Júlia, decidiram desafiar o medo e passar uma noite na casa abandonada. Eles eram todos da cidade grande e estavam na região para visitar parentes. A ideia surgiu como uma brincadeira, um jeito de provar que as histórias de terror da cidadezinha eram apenas fruto da imaginação fértil dos mais velhos. Na noite marcada, os 4 jovens se reuniram e seguiram para casa. Com lanternas nas mãos e mochilas cheias de lanches e bebidas, eles estavam determinados a passar a noite inteira lá, rindo dos possíveis sustos e das lendas contadas por Dona Cida. Ao chegarem à fazenda, notaram que a casa, apesar de abandonada, ainda estava em boas condições. As paredes de pedra estavam cobertas por eras, e as janelas de madeira, embora quebradas em alguns pontos, ainda resistiam ao tempo. Quando empurraram a porta da frente, ela rangeu, abrindo-se lentamente e revelando um interior escuro e empoeirado. Carlos, o mais corajoso do grupo, foi o primeiro a entrar. Ele ligou sua lanterna e iluminou a sala principal. Havia móveis cobertos por lençóis brancos, como se a qualquer momento os donos pudessem voltar e retomar a vida que ali haviam deixado. Os outros amigos seguiram-no de perto, rindo nervosamente enquanto exploravam a casa. O ambiente estava carregado de uma atmosfera pesada. Mesmo tentando manter o clima descontraído, todos sentiam algo estranho no ar, como se estivessem sendo observados. Eles se instalaram na sala, colocando as mochilas no chão e abrindo as bebidas. Começaram a contar histórias de terror que conheciam, tentando assustar uns aos outros. Mas havia algo que os incomodava. No canto da sala, quase escondido pela penumbra, estava um grande espelho antigo. Sua moldura era de madeira escura, esculpida com detalhes intrincados de rostos e formas que pareciam distorcidos. O vidro do espelho estava empoeirado, mas ainda assim refletia a sala de uma maneira estranhamente distorcida, como se o tempo ali passasse de forma diferente. Mariana foi a primeira a notar o espelho. Curiosa, ela se aproximou e passou a mão pelo vidro, limpando um pouco da poeira. Olhem isso, ela chamou os amigos. Parece que alguém mexeu nesse espelho recentemente. Pedro, o mais cético, riu. É só poeira, Mari. Deve ter sido o vento que soprou alguma coisa. Ou algum animal. Ele se levantou e se juntou a ela, olhando para o reflexo. Mas o que ele viu fez seu sorriso desaparecer. No reflexo, ele viu a sala ao fundo, mas algo estava errado. Havia uma figura escura, parada na porta que levava ao corredor. Uma sombra, alta e magra, sem rosto, apenas uma mancha indistinta. Pedro deu um passo para trás, o coração disparado. Vocês viram isso? Ele perguntou, a voz trêmula. Mas quando os outros olharam para o espelho, não havia nada lá. Você está vendo coisas, cara, Carlos disse, tentando soar despreocupado, mas era evidente que a situação estava começando a perturbá-lo também. Mesmo assim, eles tentaram ignorar o desconforto e continuaram conversando. A noite avançava, e o vento lá fora aumentava, fazendo as janelas baterem e o som ecoar pela casa. Júlia, que até então havia se mantido calada, sugeriu que explorassem o resto da casa. Talvez a gente encontre mais alguma coisa interessante, disse ela, tentando recuperar o espírito de aventura. Eles subiram as escadas, que rangiam sob seus pés, e começaram a explorar os quartos do andar superior.
Cada quarto parecia mais sombrio que o anterior, cheio de móveis antigos, cortinas esvoaçantes e um cheiro de mofo que impregnava o ar. Mas foi no último quarto do corredor que algo realmente estranho aconteceu. Ao abrir a porta, Carlos iluminou o quarto com sua lanterna e viu que era o quarto principal, provavelmente onde os antigos donos dormiam. No centro do quarto, havia uma cama de casal com lençóis empoeirados. Mas o que chamou sua atenção foi o espelho. Um espelho idêntico ao que estava na sala, com a mesma moldura escura e detalhada. Outro espelho? Mariana perguntou, perplexa. Isso está começando a ficar esquisito. Pedro, ainda abalado pelo que viu anteriormente, relutou em se aproximar. Mas Carlos, sempre destemido, foi até o espelho e limpou um pouco do vidro. O reflexo mostrou o quarto, mas de novo, havia algo errado. Desta vez, todos viram. No reflexo, o quarto estava diferente. As paredes estavam cobertas de manchas escuras, como se algo tivesse escorrido por elas. E no centro da cama, havia uma figura deitada, um corpo envolto em lençóis que se mexiam lentamente, como se estivesse respirando. Júlia soltou um grito e recuou, quase caindo para trás. Vamos embora daqui, ela implorou, a voz cheia de pavor. Os outros não precisaram de mais incentivo. Todos correram escada abaixo, deixando para trás as mochilas e qualquer pretensão de coragem que ainda tivessem. Quando chegaram à sala, pararam de súbito. O espelho da sala estava diferente. Agora, ele estava limpo, sem poeira, e o reflexo mostrava a sala iluminada por uma luz vermelha, como se estivesse em chamas. E no espelho, bem atrás deles, estava a mesma figura sombria que Pedro havia visto antes. Ela estava mais perto, muito mais perto. Carlos, em pânico, pegou uma cadeira e a lançou contra o espelho, mas a cadeira atravessou o ar vazio, como se o espelho não estivesse realmente lá. Eles correram para a porta da frente, desesperados para sair, mas a porta, que antes estava apenas encostada, agora estava trancada. Júlia começou a chorar, implorando por ajuda, enquanto Carlos tentava arrombar a porta. Pedro, tremendo, olhou ao redor, buscando uma saída. Foi então que ele notou que o reflexo no espelho não era mais apenas da sala, mas de toda a casa. Ele podia ver todos os quartos, todas as portas e janelas, e em cada um deles, a mesma figura sombria estava presente, observando-os de diferentes ângulos. Desesperado, Pedro começou a chutar a porta com toda a força que tinha, enquanto Mariana gritava e Carlos continuava tentando arrombá-la. Finalmente, a porta cedeu e eles correram para fora, sem olhar para trás. Apenas o som de seus passos apressados e os gritos de Júlia ecoavam na noite. Chegaram à cidade em poucos minutos, ainda em pânico, e foram diretamente para a casa de Dona Cida. Ao vê-los naquele estado, ela soube imediatamente o que havia acontecido. Sem dizer uma palavra, ela os fez entrar e começou a preparar um chá para acalmá-los. Quando finalmente se acalmaram, eles contaram tudo o que viram. Dona Cida ouviu em silêncio, mas seu rosto mostrava uma preocupação profunda. Vocês não deviam ter ido até lá, disse ela finalmente, a voz grave. Aquele espelho, e ele pertenceu à antiga dona da casa, uma mulher que praticava a bruxaria. Dizem que ela aprisionou algo naquele espelho, uma maldição que trouxe ruína à sua família. Os amigos se entreolharam, sem saber o que dizer. Dona Cida continuou, depois que ela morreu, todos que se aproximaram daquele espelho sofreram de alguma forma. Alguns enlouqueceram, outros desapareceram. Vocês tiveram sorte de conseguir sair de lá. Naquela noite, nenhum deles conseguiu dormir. Mesmo depois de voltar para a cidade grande, a experiência os perseguiu. Pedro começou a ter pesadelos, sempre com a mesma figura sombria. Júlia se recusava a ficar sozinha, temendo que a sombra aparecesse novamente. E Carlos, antes tão corajoso, evitava qualquer espelho, sempre cobrindo-os quando entrava em algum quarto. Mariana foi a única que tentou entender o que havia acontecido. Ela pesquisou sobre a família Ferreira e descobriu que, de fato, a antiga dona da casa, Dona Marilda, era conhecida por suas práticas ocultas. Mas ninguém sabia ao certo o que havia acontecido com ela. Alguns diziam que ela morreu de causas naturais, outros acreditavam que foi a própria maldição que ela criou que a levou.
Com o tempo, os amigos se afastaram. A experiência na casa os mudou para sempre, e as memórias daquele espelho os assombraram até o fim de suas vidas. A casa, por outro lado, permanece lá, intocada, com o espelho ainda em seu lugar, esperando por aqueles que ousam desafiar a escuridão. A sombra na fazenda. Era uma madrugada fria de julho, quando João, um homem simples e trabalhador, começou a sentir que algo estava errado em sua fazenda. João vivia sozinho desde a morte de sua esposa, Maria, em um trágico acidente de carro, 5 anos antes. A solidão era sua única companhia, e ele se afundava no trabalho para não pensar na dor que o consumia. A fazenda era afastada da cidade, rodeada por campos vastos e um denso bosque que parecia se estender infinitamente. Era um lugar tranquilo, mas nas últimas semanas, João sentia uma presença estranha, algo que ele não conseguia explicar. Começou com pequenos detalhes, das ferramentas que deixava de um jeito e encontrava de outro, pegadas que surgiam na terra úmida sem que houvesse chovido. Ele tentava se convencer de que estava apenas cansado, que o estresse e a solidão estavam mexendo com sua cabeça. Certa noite, ao voltar para casa depois de um longo dia de trabalho, João notou algo estranho. A porta dos fundos, que ele sempre trancava, estava entreaberta. Ele parou, sentindo um arrepio na espinha. Segurou firme a lanterna e entrou, iluminando cada canto da cozinha. Tudo parecia em ordem, mas aquela sensação de estar sendo observado não o deixava. Fechou a porta e, com mãos trêmulas, conferiu cada janela, certificando-se de que estavam bem trancadas. João decidiu que estava na hora de dormir, mas o sono não vinha. Ele revirava-se na cama, tentando esquecer o que havia sentido, tentando acreditar que tudo não passava de fruto da sua imaginação. Finalmente, quando o relógio marcava 2h30 da manhã, ele conseguiu adormecer. Não soube quanto tempo passou, mas João acordou com um barulho vindo do andar de baixo. Era como se algo pesado estivesse se arrastando pelo chão da sala. O coração disparou, e por um momento ele pensou em não descer. Mas algo dentro de si o forçou a levantar. Pegou o facão que mantinha ao lado da cama e desceu as escadas em silêncio, cada degrau ecoando na casa vazia. Ao chegar à sala, tudo estava escuro. A única luz vinha de sua lanterna, que tremia em sua mão. Então ele viu. No canto mais afastado da sala, algo se movia. Era uma sombra, escura como a noite, sem forma definida. João congelou. Não podia ser uma pessoa, não tinha corpo. Era como se a escuridão tivesse ganhado vida e estivesse se arrastando lentamente na direção dele. João recuou, quase tropeçando. O ar parecia pesado, difícil de respirar. A sombra avançava lentamente, e a cada passo que ela dava, o frio na sala aumentava. João tentou gritar, mas a voz não saiu. A sombra chegou mais perto, e ele sentiu um medo paralisante, como se estivesse diante da própria morte. De repente, a sombra parou e, como se fosse impulsionada por uma força invisível, se lançou contra João. Ele caiu no chão, batendo a cabeça com força. Tudo ficou escuro. Quando João acordou, estava deitado no chão da sala, o facão ainda em sua mão. A casa estava em silêncio, o frio havia sumido, e a sombra também. Levantou-se com dificuldade, sentindo uma dor latejante na cabeça. Olhou ao redor, mas nada parecia fora do lugar. Tudo estava quieto, assustadoramente quieto. Pensou que talvez tivesse sido um pesadelo, algo causado pela exaustão e pelo estresse. Mas, ao passar a mão pela cabeça, sentiu o sangue escorrendo. Não, aquilo não era um sonho. Havia algo naquela casa, algo que ele não conseguia explicar. João decidiu que não podia ficar mais ali. Pegou algumas coisas, vestiu-se rapidamente e saiu, sem olhar para trás. Dirigiu até a casa de seu irmão, que morava na cidade, a quilômetros de distância. Quando chegou, já era manhã. Seu irmão o recebeu com um olhar preocupado, notando imediatamente o estado de João. João contou o que aconteceu, mas seu irmão não acreditou. Disse que ele estava cansado, que precisava de descanso. Mas João sabia o que tinha visto. Sabia que aquela sombra não era fruto de sua imaginação.
Durante semanas, João evitou voltar à fazenda. Ficar na casa do irmão não era o ideal, mas ele preferia isso a enfrentar o que quer que estivesse na fazenda. No entanto, eventualmente, ele precisaria voltar, pois a fazenda era tudo o que ele tinha. Finalmente, tomou coragem e decidiu retornar, mas com uma condição: ele não ficaria lá à noite. Trabalharia durante o dia e voltaria para a cidade à noite. E assim o fez. No primeiro dia de volta, tudo parecia normal. A fazenda estava como ele a havia deixado, exceto por uma coisa: o ar. O ar estava pesado, e o silêncio era opressor. Mesmo durante o dia, João sentia que algo estava errado. Ele tentou ignorar, concentrando-se no trabalho. Porém, ao final do dia, quando o sol começou a se pôr, ele sentiu aquela presença novamente. O mesmo frio, o mesmo peso no ar. Sem esperar mais, pegou suas coisas e foi embora, com o coração acelerado. Essa rotina se repetiu por semanas. João voltava todos os dias, trabalhava o dia todo e saía antes que a noite caísse. Mas cada dia era pior, o medo era constante, e a sensação de que algo estava observando-o não o deixava. Um dia, ao verificar o galpão de ferramentas, encontrou algo que o fez gelar. No chão, desenhado na poeira, havia um símbolo estranho, algo que ele nunca tinha visto antes. Era um círculo com um triângulo dentro, e linhas que pareciam letras antigas ao redor. O símbolo parecia irradiar uma energia negativa, e João soube imediatamente que aquilo era obra da sombra. Desesperado, João procurou ajuda. Foi a uma igreja na cidade e conversou com o padre. Contou tudo o que aconteceu, e o padre, percebendo o pavor em João, decidiu ajudá-lo. Eles voltaram juntos à fazenda, e o padre realizou uma bênção em cada canto da casa. Durante a bênção, a casa parecia tremer, como se a própria estrutura estivesse resistindo. Mas, depois de algumas horas, tudo ficou quieto novamente. O padre assegurou a João que a sombra havia sido banida, que ele poderia voltar à sua vida normal. João agradeceu e, apesar de ainda estar receoso, decidiu dar uma chance. Naquela noite, pela primeira vez em meses, ele ficou na fazenda. Tudo estava calmo, e a presença da sombra parecia ter desaparecido. João começou a acreditar que o pesadelo havia finalmente terminado. No entanto, na madrugada, ele acordou novamente com o som de algo se arrastando. O frio havia voltado, e com ele, a sombra. Ela estava de volta, mais forte e mais próxima do que nunca. João sabia que não havia como escapar. A sombra avançou rapidamente, e a última coisa que João viu foi a escuridão o engolindo. Na manhã seguinte, quando seu irmão foi à fazenda procurá-lo, encontrou a casa vazia. João havia desaparecido, sem deixar rastros. Apenas o símbolo estranho permanecia no chão do galpão, agora mais nítido do que nunca. A fazenda foi abandonada, e a história de João se tornou uma lenda local. Dizem que, em noites de inverno, é possível ouvir o som de algo se arrastando pela fazenda, e que aqueles que se aventuram lá sentem o mesmo frio que João sentiu. Ninguém sabe o que realmente aconteceu com João, mas todos concordam em uma coisa: a sombra ainda está lá, esperando por sua próxima vítima. O visitante noturno. Cecília vivia sozinha em uma pequena casa de campo, herdada de seus avós. A casa, situada na borda de uma floresta densa, estava em boas condições, apesar dos anos. Cecília sempre foi uma pessoa de hábitos tranquilos, gostava de cuidar do jardim, ler livros de mistério, e desfrutar da paz do interior. No entanto, essa rotina calma começou a mudar quando eventos estranhos começaram a ocorrer durante a noite. Tudo começou com ruídos que pareciam vir de dentro da casa. Inicialmente, eram apenas barulhos suaves, como se o vento estivesse soprando através das frestas das janelas, mas, com o passar dos dias, os sons tornaram-se mais distintos. Era como se alguém estivesse andando pela casa enquanto ela dormia. Cecília tentava ignorar os ruídos, pensando que eram apenas sua imaginação ou o velho madeiramento da casa. Mas numa noite, acordou com um barulho alto, como se algo tivesse caído no chão. Assustada, levantou-se da cama e, com o abajur na mão, percorreu a casa. Não encontrou nada fora do lugar.
Apesar disso, a sensação de que não estava sozinha a acompanhava. Decidida a descobrir o que estava acontecendo, Cecília comprou uma pequena câmera de segurança e a instalou na sala de estar, apontada para a porta de entrada. Se alguém estivesse invadindo sua casa, ela queria saber quem era. Na noite seguinte, com a câmera funcionando, ela foi para a cama, mas o sono não veio facilmente. De manhã, ao revisar as gravações, Cecília ficou chocada. Às 2 horas da madrugada, a câmera capturou a porta da frente se abrindo lentamente, mas ninguém parecia entrar. Era como se uma sombra invisível tivesse passado pela entrada. Em seguida, a câmera gravou a cadeira de balanço, que ficava no canto da sala, começando a se mover sozinha, balançando para frente e para trás por vários minutos. Cecília sentiu um frio na espinha, mas ainda tentou racionalizar, pensando que talvez a porta estivesse mal fechada e o vento tivesse causado o movimento da cadeira. Porém, na noite seguinte, as coisas ficaram ainda mais assustadoras. Cecília acordou mais uma vez no meio da noite, mas desta vez, não por causa de um barulho. Ela sentiu um peso na cama, como se alguém tivesse se sentado ao seu lado. O quarto estava escuro, e ela não conseguia ver nada, mas a sensação era inconfundível. O medo a paralisou, e ela ficou imóvel, mal respirando, até que, finalmente, a sensação desapareceu. Na manhã seguinte, ao revisar a gravação, Cecília viu algo que a deixou aterrorizada. Às 3 horas da manhã, a câmera capturou uma figura escura e indistinta entrando pela porta e caminhando até seu quarto. A figura parou em frente à porta por alguns segundos antes de entrar no quarto. O vídeo não mostrou o que aconteceu depois, mas Cecília sabia exatamente quando aquilo havia acontecido. Decidida a descobrir o que estava por trás de tudo isso, Cecília começou a investigar a história da casa e da região. Conversou com vizinhos e pesquisou em arquivos antigos. Foi então que descobriu que, muitos anos antes, um homem havia morado na casa. Ele era conhecido como um recluso, alguém que evitava contato com os outros, mas que, segundo as histórias, praticava rituais estranhos e macabros. Ele morreu de forma misteriosa, e algumas pessoas da região acreditavam que sua alma ainda vagava pelo lugar, incapaz de descansar. Com essa informação, Cecília resolveu que não podia mais ficar na casa. Ela procurou um padre para benzer o lugar, na esperança de afastar qualquer espírito que pudesse estar presente. Após a bênção, os eventos pararam por algumas noites, e Cecília começou a sentir-se mais tranquila. No entanto, apenas uma semana depois, durante uma madrugada, o som de passos voltou a ecoar pela casa. Desta vez, os passos estavam mais altos e pareciam vir diretamente em direção ao seu quarto. Cecília, apavorada, agarrou o telefone e tentou ligar para a polícia, mas o aparelho estava mudo, sem sinal. Então, a porta do quarto se abriu lentamente, e Cecília viu a mesma figura escura que havia aparecido na gravação. Ela estava ali, parada na entrada, como se a observasse. Com o coração acelerado, Cecília fechou os olhos e começou a rezar, pedindo para que aquilo fosse embora. Quando abriu os olhos, a figura havia desaparecido, mas o medo não a deixou. Cecília sabia que aquilo não era apenas fruto da sua imaginação, e que algo muito antigo e maligno ainda habitava aquela casa. No dia seguinte, sem perder tempo, Cecília arrumou suas coisas e deixou a casa para nunca mais voltar. Ela decidiu vender o lugar, sem contar aos compradores o que havia acontecido ali. Se alguém mais tivesse coragem de viver naquela casa, não seria problema dela. Desde então, Cecília viveu em um apartamento na cidade, onde encontrou a paz que havia perdido. Mas às vezes, à noite, quando o vento sopra forte contra as janelas, ela ainda sente um arrepio, como se algo estivesse a observando, esperando o momento certo para retornar. O espelho antigo. Ana era uma jovem estudante de história, fascinada por objetos antigos e cheios de significado. Durante anos, ela colecionou móveis, livros e pequenos itens que encontrava em feiras de antiguidades e lojas de segunda mão. Cada peça em sua coleção tinha uma história, uma alma, e ela se orgulhava disso. Certo dia, enquanto explorava uma loja em um bairro antigo da cidade, Ana encontrou algo que a fez parar imediatamente: um espelho grande, de moldura dourada, ricamente decorada com entalhes de flores e folhas. O vidro do espelho estava um pouco embaçado,
como se tivesse sido esquecido por muitos anos, mas ainda refletia as imagens ao redor com clareza. Algo no espelho a atraía, como se... Você disse. Me gere mais um relato real de terror com 1500 palavras. O Chat GPT disse. Chat GPT. Relato e a canção da noite. Isabela cresceu ouvindo histórias assustadoras sobre a antiga casa da sua avó, localizada em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais. A casa, uma construção colonial do século XIX, ficava no topo de uma colina isolada, cercada por árvores centenárias e envolta em uma atmosfera de mistério. Desde criança, Isabela ouvia sua avó contar histórias sobre os ruídos inexplicáveis e eventos estranhos que ocorriam lá, mas ela sempre acreditou que eram apenas contos para assustar os netos. Quando a avó faleceu, Isabela herdou a casa. Embora tivesse sentimentos conflitantes, decidiu passar um tempo no local, não só para cuidar dos assuntos da herança, mas também para enfrentar os medos da infância e ver a casa com seus próprios olhos. No dia em que chegou, Isabela foi recebida pelo silêncio pesado da casa. As paredes estavam cobertas de quadros antigos, retratando ancestrais que pareciam observá-la com olhos atentos. O piso de madeira rangia sob seus pés, e o cheiro de mofo preenchia o ar. Mas, apesar da aparência um tanto sinistra, tudo parecia normal. Ela se instalou no quarto que um dia fora da avó, e enquanto desfazia as malas, encontrou um velho diário escondido na gaveta da cômoda. Curiosa, Isabela começou a folhear o diário. Nele, a avó registrava eventos do cotidiano, mas também havia relatos de noites perturbadoras, quando ouvia uma estranha canção que parecia vir de dentro das paredes da casa. A avó mencionava acordar no meio da noite com a melodia suave e hipnotizante, que a atraía para fora da cama e a levava a vagar pela casa até o amanhecer. Isabela riu de nervoso, pensando que a avó talvez estivesse delirando nas noites solitárias. Na primeira noite na casa, Isabela deitou-se cedo. Estava cansada da longa viagem e logo adormeceu. Mas, no meio da madrugada, foi despertada por um som distante. Era uma melodia baixa e suave, quase indistinta, mas que penetrava profundamente em sua mente. Ela se sentou na cama, tentando identificar de onde vinha o som, mas a canção parecia estar em toda parte, envolta nas paredes, no teto, como se a própria casa estivesse cantando para ela. Confusa e assustada, Isabela saiu do quarto, seguindo o som pelo corredor escuro. A canção era hipnotizante, e ela sentia como se estivesse sendo atraída para algo desconhecido. Desceu as escadas lentamente, com o coração acelerado, tentando lutar contra o desejo de seguir a melodia, mas a música parecia invadir seus pensamentos, como uma força que não podia resistir. Ela acabou na sala de estar, onde a melodia era mais forte. A sala estava iluminada apenas pela luz fraca da lua, que entrava pelas janelas altas. No centro da sala, algo chamou sua atenção, um antigo piano, coberto de poeira, que até então ela não havia notado. O som parecia emanar dele, mas ninguém estava lá. As teclas se moviam sozinhas, como se dedos invisíveis estivessem tocando uma melodia que há muito fora esquecida. Isabela recuou, o medo tomando conta de seu corpo. De repente, a melodia parou, e o silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrorizante. Ela sentiu uma presença na sala, algo frio e antigo que a observava. Quando se virou para correr de volta ao quarto, viu a figura de uma mulher parada na porta. A mulher usava um vestido antigo, e seu rosto estava parcialmente coberto por uma longa cabeleira escura. Seus olhos, porém, eram inconfundíveis e vazios, sem vida, mas fixos em Isabela. Antes que pudesse gritar, a mulher desapareceu, e a melodia recomeçou, desta vez mais alta, como um lamento que enchia a casa com uma tristeza avassaladora. Isabela correu para seu quarto, trancou a porta e se encolheu na cama, tentando afastar o som cobrindo os ouvidos. Mas a melodia continuava, ecoando em sua mente até que, de pura exaustão, ela finalmente desmaiou. Na manhã seguinte, Isabela acordou com o sol batendo em seu rosto. Tudo estava quieto, e por um momento, ela acreditou que tudo não passará de um sonho horrível. Mas ao descer para a sala, encontrou o piano no mesmo lugar, coberto de poeira, com as teclas ainda abaixadas, como se alguém as tivesse pressionado recentemente. Determinada a entender o que estava acontecendo, Isabela passou o dia investigando a casa.
Nas profundezas do porão, encontrou um baú antigo, que parecia não ter sido tocado em décadas. Dentro, havia fotos e cartas de uma mulher chamada Elisa, uma pianista que viverá na casa há muitos anos atrás. As cartas eram apaixonadas e desesperadas, dirigidas a um homem que nunca as responderá. Elisa, conforme Isabela descobriu, tinha se apaixonado perdidamente por um homem que a abandonou, levando-a à loucura. Ela passou seus últimos dias tocando o piano, compondo canções de amor e desespero, até que, em uma noite fatídica, tirou a própria vida no quarto que agora pertencia a Isabela. À noite, Isabela não conseguiu dormir. O diário de sua avó e as cartas de Elisa agora faziam sentido. A casa estava presa em um ciclo de tristeza e dor, e a canção era o lamento da alma perturbada de Elisa, que ainda vagava pelos corredores, incapaz de encontrar paz. Isabela tentou convencer a si mesma de que precisava partir, mas algo a impedia. Como sua avó antes dela, sentia-se inexplicavelmente atraída pela casa e pela melodia que a preenchia. Naquela noite, a canção começou novamente, e desta vez, Isabela não resistiu. Levantou-se e desceu até o piano, onde, com as mãos trêmulas, começou a tocar as notas que ecoavam em sua mente. A canção fluía como se sempre tivesse feito parte dela, e enquanto tocava, sentiu a presença de Elisa ao seu lado, guiando suas mãos, compartilhando sua dor. As lágrimas corriam pelo rosto de Isabela, enquanto a melodia alcançava seu clímax, um lamento final que encheu a casa com uma tristeza que parecia não ter fim. Quando a última nota foi tocada, Isabela caiu no chão, exausta. A presença de Elisa havia desaparecido, mas a sensação de vazio permaneceu. Na manhã seguinte, ela decidiu que não podia continuar ali. Pegou o diário, as cartas, e partiu da casa para sempre, deixando para trás o piano e a melodia que uma vez fora tudo para Elisa. A casa permanece vazia até hoje, suas portas e janelas fechadas, mas dizem que, nas noites de lua cheia, uma canção suave ainda pode ser ouvida ecoando entre as paredes, um lamento de amor perdido e de uma alma que nunca encontrou descanso. E para aqueles que ousam se aproximar, a melodia pode atrair como um feitiço, prendendo-os em um ciclo de tristeza e desespero do qual nunca escaparão.